Para mim, autoconhecimento é um pouco parecido com o processo de investigar o self, o eu. É basicamente você saber quem você é, para onde você vai, o que te move, o que dá sentido à sua vida, você entender no que você é bom, no que você não é. E o processo é bem semelhante ao conhecer outra pessoa. Por exemplo, quando você está interessado em conhecer alguém, o que você faz? Você conversa com essa pessoa, você faz perguntas, busca entender ali o que ela gosta, o que faz feliz, o que ela não gosta, não suporta. Você observa essa pessoa, como que ela age com as outras pessoas, como que ela age consigo mesma. E você também quer entender quais são os valores, o propósito dessa pessoa, o que ela faz, a forma de ver o mundo dela. E investigar o eu, praticar o autoconhecimento, é algo semelhante a isso. Só que em vez de você fazer com uma pessoa de fora, você vai fazer consigo mesmo. E por que desenvolver o autoconhecimento, né? Uma das questões que mais me levou a fazer isso foi a questão da identidade. Entender quem eu era, quem realmente eu era, sabe? Porque pra gente, assim, eu acho que é muito cultural, inclusive, assim, no brasileiro, da gente performar muito pro outro de fora, sabe? De tentar agradar o excesso ali, de não querer contrariar. Então a gente acaba, muitas vezes, sempre querendo mostrar que tá bem, de que tá curtindo, que a vida tá boa, sabe? Sempre de fazer uma coisa pro outro, de mostrar que tá bem, de performar algo que, na realidade, não tá acontecendo. A gente não foi estimulado a olhar para o nosso interno, sabe? A nos investigar, a nos conhecer. Isso é muito mais desenvolvido em culturas orientais, né? E quais são os benefícios de desenvolver o autoconhecimento? Eu diria que um dos maiores, assim, é você melhorar a relação que você tem consigo mesmo e com os outros, as pessoas que estão ao seu redor. Eu vou mover aqui o negocinho, tá, gente? O incenso, porque ele é pequenininho, mas olha o tanto de fumaça que ele faz. Vou colocar mais pra cá. Vou deixar pra ali. Ele dá uma perfumadinha ali na samambaia. Então, como eu tava falando, é justamente você melhorar a relação que você tem consigo mesma, com o seu corpo. Você começa a entender por que você tem certos comportamentos. Eu parei ali porque parecia que eu não tava gravando, mas enfim. Você começa a se questionar por que você tem, né, certo tipo de comportamento, por que você sente as coisas, às vezes, de uma maneira tão intensa, sendo que foi algo muito simples, né? E muitas vezes a gente fala aquilo que não gostaria, ou se afeta demasiado. E por que disso, né? Muitas vezes a gente não sabe e vai vivendo no automático e fica por assim assado, né? Acaba não descobrindo, não investiga e deixa do jeito que tá lá e, enfim. O segundo benefício é você conhecer o seu mundo interno. Descobrir ali qual é a sua essência, sabe? Entender os seus limites. Porque quando a gente se conhece, quando a gente, de certa forma, constrói uma identidade, a Kelly, eu sei o que a Kelly é. Então fica muito mais fácil eu entender o que sou eu, o que é responsabilidade minha e o que é responsabilidade do outro. Então eu consigo ali não pegar coisa que não é minha para mim. E quando a gente entende a nossa verdadeira essência, entende aquilo que nos faz feliz, que nos move, fica muito mais fácil da gente ter uma vida com um propósito, descobrir qual é o nosso propósito. E eu acho que isso que é algo que as pessoas vêm buscando muito, sabe, né, nos últimos anos. Viver uma vida com propósito, com felicidade genuína, sabe? E de uma forma que seja mais divertida, que não seja tão pesado, sabe? É isso que as pessoas estão buscando. E agora que eu já expliquei um pouquinho como que a gente pode fazer isso, eu vou dar aqui dicas que eu pesquisei em alguns outros vídeos e minhas dicas pessoais também. A primeira coisa que é muito simples de fazer é se questionar, fazer perguntas para si mesmo.
Você pode até pausar o vídeo e começar a escrever aí a primeira coisa que vem à mente, sem julgamento, sabe? Só deixa fluir. Bom, pergunta para si mesmo, o que te faz feliz? De verdade, assim, o que te faz feliz? Porque quando a gente entende aquilo que nos faz feliz, é simplesmente ter mais daquilo na nossa vida. Eu lembro que as plantas, né? Eu sempre quis, assim, ter plantas em casa. E eu nunca, de certa forma, apesar de eu saber ali que eu gostava, que era algo que me fazia feliz, eu ainda não tinha em casa. Então, quando eu resolvi dar atenção a isso e colocar, foi como se tivesse mudado toda a energia, sabe? Eu acordava, inclusive, mais feliz. Então, pega aquilo, se pergunte o que te faz feliz na sua vida e começa a colocar mais daquilo no seu cotidiano, no seu dia a dia. Outra coisa, se perguntar o que é que te faz triste, o que é que te deixa mal, para baixo. Descubra quais são essas coisas também. Para mim, uma coisa que me deixa mal é já ter que acordar e ficar no 220, sabe? Quando eu tinha que fazer isso, tipo, acordar em cima da hora já pra ir pro trabalho e só se arrumar e já sair correndo, sabe? Cara, aquilo me deixava muito triste, porque eu sentia que eu não estava vivendo, sabe? Que eu tava só na correria, só cumprindo com o trabalho, com as tarefas. E isso me deixava triste, fazer as coisas correndo, né? Fora que isso fazia muito com que intensificasse a minha ansiedade. Então, fazer as coisas correndo ali foi algo que me deixava triste. Então, eu comecei a acordar mais cedo, fazer um ritual, tomar um café da manhã com mais calma dentro de casa. E, a partir disso, eu consegui ficar um pouco mais feliz. A terceira coisa são situações. Procure situações que vão te deixar mal, sabe? Se pergunte, quais foram as situações que te deixaram mal? Porque aí você já sabe quais são essas situações e você começa a evitar elas. Porque é isso, você tem o conhecimento, você tem a percepção, e a partir disso, ou você coloca mais, ou você tira. Outra coisa que é muito interessante é você perguntar aquilo que você não suporta, de jeito nenhum. E por que você entender isso que você não suporta? Porque aquilo que você não suporta é o seu limite. Porque imagina, você vai, sei lá, entrar num trabalho onde você vai ter que fazer coisas extremamente repetitivas, extremamente manuais, que era o meu caso. E eu não suportava aquilo ali, gente. Nossa, era pouco tempo, eu já tava assim, sufocada, falando, nossa, eu preciso sair daqui. Eu não consigo fazer coisa repetitiva, sabe? Ficar fazendo a mesma coisa sempre. Isso pra mim é tipo uma morte horrível. Então, eu não suporto fazer isso, sabe? E eu também não suporto ficar, por exemplo, muito tempo num lugar só, ficar muito tempo sem viajar, sabe? Sem conhecer, sem ter novos ares. Eu preciso disso. E aí você, aquilo que você não suporta, sabe? Tipo, quais são os seus valores, quais são as suas prioridades na vida? Porque quando você entende essas questões, você vai conseguir fazer escolhas mais conscientes. Você vai fazer escolhas de trabalho alinhadas com aquilo que você é. Você vai se relacionar com pessoas alinhado com aquilo que você sabe que dá certo. E se pergunte também, como que você quer estar daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos? E a partir daquilo que você quer, você pode direcionar qual caminho você quer trilhar. Bom, tirando essas perguntas, né, que são muito interessantes, importantes para você fazer, eu gosto muito da leitura. Essa já é coisa minha também. Eu lia muito autobiografias, sabe? Pega a autobiografia, sei lá, do Martin Luther King, pega a autobiografia do Yogananda, pegue autobiografias de outras pessoas, assim, que você gosta, que você tem algum interesse, sabe? Mahatma Gandhi também. Sim, pega autobiografias de pessoas que você se interessa, Maya Angelou, e começa a ler, sabe? Porque você vai entender como que elas resolveram certas questões na vida. E dali você adquire muito autoconhecimento também. Porque nem tudo a gente precisa viver, né? A gente pode adquirir esse conhecimento, essa bagagem, a partir de ler histórias das outras pessoas. Outra coisa também é ter experiências, sabe? Inesperadas, assim. Que você não planejou muito, mas
você sentia que devia ir, que devia fazer aquilo, sabe? Dê atenção aos seus sentimentos, aquilo que você sente que tem que fazer. Porque quando você vai ter experiências novas, gente, você vai conhecer pessoas novas, você vai ter outras perspectivas de vida, você também vai se conhecer de uma outra forma, porque a energia do ambiente, presta atenção, ela vai mudar a forma como você se comporta. Se o ambiente está muito pesado, muito assim, você já vai ficar um pouco mais reclusa, você vai começar a ter um certo tipo de pensamento, um certo tipo de comportamento. Então, e cada cidade tem uma energia. Brasília tem uma energia, Rio de Janeiro tem outra energia, Goiás tem outra energia. Goiás é um estado, né? Mas, sei lá, Chapada dos Veadeiros tem outra energia. Cada cidade tem a sua energia, sabe? E dependendo da energia da cidade, você vai ficar diferente também. Aí você vai descobrir outras coisas, outros aspectos seu que você não saberia antes. Outra coisa, a terceira coisa, tem um diário, gente. Eu tenho um diário há vários anos e eu sempre escrevo, sabe? Quando acontecer algo muito bom, quando acontecer algo ruim, quando eu tô meio pra baixo, ou quando eu tô muito pra cima, coisas interessantes que me aconteceu, insights que eu percebi. Então ter esse diário é muito interessante, porque muitas vezes você pode ir lá e reler ele e falar, nossa, eu tava dessa forma uns anos atrás, eu pensava desse jeito, eu me via dessa forma. Então ter um diário é algo extremamente simples e que também é terapêutico, sabe? E é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Incrível, assim. O autoconhecimento, ele é um aprendizado constante, sabe? Porque... Ui! Quase caiu a água. Porque, assim, hoje eu tenho um tipo de valor, sabe? Hoje eu tenho... Os meus valores hoje são esse, o que eu gosto hoje é isso, o que me deixa feliz hoje é isso. Só que daqui 3 anos, 5 anos, tudo pode mudar. Então, é interessante que você se vê nesse aprendizado constante. Porque conforme vai mudando o tempo, conforme você vai adquirindo mais bagagem, mais conhecimento, sua mente vai expandindo, você vai expandindo. Então, o que era prioridade em um momento vai deixar de ser. Então, uma frase muito bonita do Nietzsche, que é: toda árvore que toca o céu deve ter raízes tão profundas quanto o Hades. Então, isso foi muito filosófico, sabe? Porque eu achei muito bonito, porque ninguém vai crescer, tocar o céu, sabe? Viver ele com propósito, com felicidade, se essa pessoa não se conhece, se ela não conhece suas raízes, se ela não conhece aquilo que a sustenta. Então, ter o autoconhecimento, gente, é uma forma de você ter uma vida muito mais feliz, sabe? De você ter um propósito, de você se conhecer. Isso vai mudar muito a forma como você se relaciona consigo mesmo, a forma como você se percebe, sabe? E a forma também de como você se relaciona com o outro, porque você não vai ser mais aquela pessoa reativa. Porque quando eu falar algo que te afetar, que vai te atravessar, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai parar e perguntar, por que eu tô agindo dessa forma? Por que doeu tanto? Sabe? O porquê adicione o porquê na vida de vocês, sabe? Por que eu acho dessa forma? Por que eu tô com esse tipo de pensamento? Por que eu tô comendo sem estar com fome? Por que eu tô dizendo sim quando eu queria dizer não? O porquê, ele é uma simples palavra, mas que tem um poder, sabe? Incrível. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixem aquele like e aplica. O autoconhecimento, eu tô passando aqui as informações para vocês, mas se vocês não fazerem no dia a dia, nada muda. Então, aplica, faça a sua parte também, sabe? E veja a sua vida mudar. Tchau, tchau, viu? Beijos. Lembrei, antes disso eu vou colocar aqui no link um exercício muito interessante de um vídeo que eu fiz para você entender quais são as suas reais prioridades, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que as nossas prioridades é uma, só que quando a gente vai ver, a nossa energia tá direcionada para totalmente diferente. Então eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? O vídeo para vocês, fazendo exercício. 10 minutinhos o vídeo, super rápido. É uma ferramenta muito boa para autoconhecimento também. Beleza? Tchau, tchau, viu? Abraço, um cheiro.